Senhor, muito obrigado, porque nós, com toda confiança, podemos nos aproximar de Ti, reconhecidos que só de Ti recebemos espírito de sabedoria e de revelação. Por isso, ajuda-nos, fala-nos ao coração, e que seja o Senhor mesmo quem tome a Tua palavra nas Tuas mãos e abra aos nossos olhos. Confiamos na plena provisão, suporte e assistência do Teu bendito Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vamos retornar onde nós paramos na reunião anterior. Vamos abrir, por favor, novamente nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. E vamos reler os versos 20 a 24, que foi exatamente onde concluímos ontem pela noite. Vamos ler novamente esses versículos, então vamos seguir. Efésios 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ontem nós dissemos que, na verdade, esse pequeno A aqui, da tradução, no português, ele deve ser subtraído, porque, na verdade, o texto diz, aprendestes Cristo. Se é que, de fato, verso 21, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Apenas para lançarmos de novo o fundamento de onde paramos ontem, quando nós observamos essa palavra novo homem aqui em Efésios, nós vamos localizá-la no capítulo 2, se você voltar aí uma página da sua Bíblia, versículo 15, 2:15, quando é dito que nosso Senhor Jesus, quando se ofereceu na cruz do Calvário, Ele derrubou aquela parede de separação que havia no meio entre os dois povos, judeus e gentios, e criou algo novo, algo que não havia, criou em si mesmo um novo homem, como diz aí Efésios 2:15. Então nós vimos já esse assunto de ontem, não vamos repetir isso. Os irmãos que se interessaram, então o assunto já está aí gravado. Nós falamos que esse primeiro aspecto da obra do Senhor Jesus é o aspecto objetivo. É aquilo que Ele fez pela sua entrega na cruz do Calvário. Não importa se você crê, não importa se você não crê, é um fato espiritual. Graças ao Senhor. Ele o fez na cruz do Calvário. Então, a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário assegurou a criação de um novo homem. Agora, comentamos também ontem que o capítulo 4, versículo 24, você veja aí novamente, de novo a palavra novo homem ocorre. E são somente essas duas vezes na Epístola aos Efésios. Quando, irmão, apenas um parêntese rápido aqui, antes de seguirmos, todas as vezes que formos estudar um capítulo da Bíblia, especialmente um livro, de maneira muito particular as epístolas de Romanos em diante, nós sempre devemos ter muita atenção à repetição das palavras. Todas aquelas palavras que ocorrem mais de uma vez, elas têm um link entre si. E nós precisamos reunir essas palavras para que montemos como que um quadro todo. Por exemplo, na Epístola aos Efésios, a palavra andar é uma palavra muito importante, uma das palavras-chave na Epístola. Quando nós buscamos os textos onde ocorre a palavra andar, e você então vai um após outro, você vai ter um quadro maravilhoso. Mostra como nós andávamos antes de pertencer ao Senhor, como nós andamos agora que pertencemos ao Senhor, qual é o andar digno da vocação a que fomos chamados, fala sobre o andar em amor, fala sobre o andar na luz. Então, andar prudentemente como sábios e não como nécios,
Então a palavra andar é uma palavra também de ligação em Efésios, porque um dos temas mais importantes da Epístola aos Efésios é o andar cristão. Então, da mesma maneira, quando nós olhamos a palavra novo homem ocorrendo 2 vezes, necessariamente, se lemos Efésios com cuidado, são 6 capítulos, uma carta de certa forma pequena, em extensão, mas riquíssima, riquíssima em conteúdo. Então essas notas precisam nos chamar a atenção. Colocando os 2 versículos juntos, o que nós vamos perceber, como falamos ontem? Que o capítulo 2,15 menciona um novo homem que foi criado em Cristo Jesus quando ele se entregou na cruz do Calvário. E o capítulo 4, versículo 24, menciona de novo o novo homem, mas agora no aspecto subjetivo, como nós já explicamos ontem o que significa. Aquele novo homem que nosso Senhor Jesus já criou na cruz do Calvário, ele carece de ser formado e edificado e manifestado entre nós e conosco. Porque nós fomos unidos a Cristo na sua morte, unidos a Cristo na sua ressurreição, e o Senhor Jesus do céu, após a sua ascensão à destra do trono de Deus, ele derramou o Espírito Santo como seu executivo para realizar aqui tudo aquilo que ele cumpriu na cruz do Calvário. É uma obra dupla. O Senhor Jesus derramou o seu sangue e o Senhor Jesus derramou o óleo, o Espírito Santo. O sangue e o Espírito Santo são 2 aspectos da mesma obra gloriosa do Senhor Jesus. Será que nós temos visto assim? Será que nós entendemos que a obra do Senhor Jesus seria, podemos dizer, uma meia obra, se ele apenas tivesse derramado o seu sangue? É isso que a Bíblia nos ensina. Ele derramou o seu Espírito para que então ele trouxesse a nós todos os benefícios do que ele já cumpriu na cruz do Calvário. Não é assim? Por isso ele enviou um outro Consolador. E disse, ele me glorificará. E disse, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele o chamou 3 vezes em João 14, 15 e 16. Uma vez em cada capítulo. O Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como Espírito da verdade. O que significa a verdade dentro do Evangelho de João? Creio que você sabe o que significa. Significa realidade. Então o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele é o Espírito da realidade. Significa que nós iríamos conhecer tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário por causa da habitação do Espírito Santo em nós. Qual é a grande bênção do Novo Testamento, da Nova Aliança? A habitação do Espírito Santo, não é? Baseado no sangue derramado do Senhor Jesus, então o Espírito Santo veio habitar em nós. Novo homem que o Senhor Jesus criou na cruz do Calvário, isso ele o fez sozinho, na cruz do Calvário, e derramou o Espírito Santo, para que esse novo homem pudesse ser uma realidade em nós, e consequentemente através de nós. Nós fôssemos edificados como um novo homem. Então, é aqui que nós vamos seguir a partir de ontem. O que nós dissemos ontem? Que esses versos 20 e 24, onde terminamos, eles nos falam da escola de Cristo. Uma maravilhosa escola, onde nós fomos matriculados pela graça. Porque o Senhor Jesus nos alcançou, porque o Senhor Jesus nos achou, e nós fomos matriculados nessa escola maravilhosa. Como é o funcionamento dessa escola? Divina, a escola de Cristo. Nessa escola só há um único e suficiente mestre, nosso Senhor Jesus. Nessa escola só há uma mensagem, o nosso Senhor Jesus. E nessa escola há um único ambiente, também é o nosso Senhor Jesus. É isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando, se é que o tendes ouvido, Paulo falou para os Efésios, ouvido Cristo mesmo, sim, através de Paulo, mas não propriamente ouvindo Paulo, porque o que interessa para nós não é a opinião ou os escritos de Paulo, porque a opinião e os escritos de Paulo não é o que a Bíblia contém. O Espírito Santo usou Paulo para falar a própria palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, não é? Então nós ouvimos Cristo, Ele é o mestre nessa escola, nós recebemos Cristo através da palavra, também falamos ontem. Nós podemos ouvir uma mensagem, até o que nós costumamos chamar uma boa mensagem, mas isso não afetar a nossa vida e nem o nosso coração. Isso não afetar nosso relacionamento conjugal, isso não afetar nosso relacionamento familiar, isso não afetar nosso relacionamento com os irmãos.
ainda permaneceríamos, digamos, inteiros, não quebrantados, não mudados, não transformados, não é? Qual o motivo disso? Ouvimos uma boa mensagem, mas não ouvimos Cristo. Não recebemos Cristo. As palavras que eu vos tenho dito, disse o nosso Senhor, são Espírito e são vida. Esse é o desejo do Senhor. Nosso Senhor não está interessado em encher nossa cabeça de conhecimento, mas encher-nos com sua própria vida. O Evangelho é Cristo mesmo. As riquezas insondáveis de Cristo. O Evangelho não é um monte de coisas, um monte de bênçãos, um monte de atividades. O Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Quanto mais conhecemos as riquezas insondáveis de Cristo, mais nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, se nós esquecermos basicamente tudo o que estamos compartilhando nesse final de semana, vamos guardar isso. Nós estamos matriculados nessa escola. E o desejo do Espírito Santo é nos ministrar Cristo, Cristo mesmo, para que Cristo seja plenamente formado em vós. Gálatas 4,19. Essas são as palavras de Paulo aí. Meus filhinhos, pelos quais eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está escrevendo para o mundo ou para a igreja? Claro que é para a igreja, dos Gálatas, nossos irmãos. O que ele diz para eles? Que estava sofrendo por eles. Por quê? Se você conhece aquela epístola, porque eles começaram no Espírito, mas estavam se aperfeiçoando na carne. Não é isso que diz, capítulo 3 de Gálatas? Então ele diz no 4, meus filhinhos, por quem eu sofro de novo. Por que ele diz de novo? Porque ele já tinha sofrido por eles. Para quê? Para gerá-los em Cristo. Gerar outras pessoas em Cristo é um trabalho de parto, não é? Paulo sabia bem o que era isso. Então ele é quem tinha feito esse parto espiritual, gerando as igrejas na Galácia para Cristo. Ele fala, eu preguei o Evangelho para vocês e ante os olhos de vocês foi Cristo exposto como crucificado. Tão clara era a pregação de Paulo, porque era Cristo mesmo e suas riquezas, não é? Então ele amava aquelas igrejas, mas agora ele sofre de novo. Observe, Gálatas 4,19. Sofro de novo dores de parto. E por que agora o motivo dessas dores? Já eram irmãos, já tinham sido gerados em Cristo. Qual o motivo das dores? As dores era para que Cristo fosse, na sua versão talvez aí em português, a tradução, você vai encontrar a palavra formado. O texto no original inclui uma palavrinha a mais, importante, plenamente formado. Para que Cristo seja plenamente formado em vós. Não está claro, irmãos, qual é o objetivo de Deus para nós? E por que nós estamos nessa escola de Cristo, que nós estamos vendo aqui em Efésios 4, 20 a 24? Qual é o objetivo dessa escola? Por que Deus nos matriculou nessa escola de Cristo? Para que Cristo seja plenamente formado em vós. O que significa ser Cristo plenamente formado em nós? Por favor, preste atenção aqui. Eu não sei qual é a tua convicção. E o Senhor é testemunha que meu objetivo não é ofender a convicção de ninguém. Mas entendo que a palavra de Deus apresenta o homem como sendo tripartido, espírito, alma e corpo. Mais de um texto deixa isso muito claro para nós. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala assim, o Deus da paz vos santifique em tudo. E o que é esse tudo? Ele diz lá, e o vosso espírito, alma e corpo. 3 partes. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim o versículo? Então qual é a constituição do homem, segundo esse versículo? Espírito, alma e corpo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus, o que acontece conosco? Nós estávamos alienados, perdidos. O Senhor nos alcançou, o Espírito Santo fez uma obra inicial em nós. Como é chamada essa obra segundo a Bíblia? Novo nascimento. Não é? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou regeneração, não é? A mesma coisa. Pedro, em 1 Pedro 1:23, ele fala, fostes regenerados pela palavra de Deus que vive e que é permanente. Então o que é regeneração? Nascer de novo. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida.
De trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, Paulo falando para Coríntios. Então esse é o primeiro ato de Deus em nós. Ele deu vida para um espírito morto. E agora nós recebemos um espírito de adoção. E nós então podemos orar ao Senhor, adorar ao Senhor, Abba Pai, temos comunhão, porque nosso espírito foi regenerado. Mas irmão, escute com cuidado aqui. Esse é o primeiro ato de Deus em nós. Só a porta de entrada. Para que Deus nos chamou então? Para que a partir do nosso espírito, agora a nossa alma, um outro terreno, pudesse ser plenamente cheia, transformada e conformada à imagem do Senhor Jesus. Por isso Hebreus, quando se refere à salvação, não diz que a nossa salvação é apenas uma salvação. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Que maravilhoso! Por que essas esferas? Uma tão grande salvação. Porque é uma salvação que atinge o nosso espírito, nossa alma e irá atingir até mesmo os nossos corpos mortais. Na vinda do nosso Senhor Jesus, nós receberemos corpos glorificados, imortais. Mas o que está entre a salvação do espírito e a salvação do corpo? A salvação da alma. O que a Bíblia chama de alma? Nossos pensamentos, nossos sentimentos e os nossos desejos. Aí está o terreno atual de salvação que o Espírito Santo está batalhando para ganhar em nós. E isso é dito de uma outra maneira em Gálatas 4,19, usando aquele termo que nós vimos. Paulo falando para os Gálatas, para que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, irmão, ficou claro isso? Primeiro nós fomos regenerados. A vida de Deus veio habitar no nosso espírito. Não tínhamos vida, agora nós temos vida. Cristo é a nossa vida. Mas agora o Espírito Santo continua o trabalho além do nosso espírito. Agora ele quer fazer o quê? Transformar as nossas almas. Será que isso é verdade? Escute Romanos 12, o que diz? Aqueles dois primeiros versículos muito conhecidos. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, agora escute isso, mas o quê? Transformai-vos. Nós poderíamos dizer, eu já fui transformado, eu já sou um cristão. Mas Paulo está escrevendo para os cristãos mesmo, para nós mesmos. Transformai-vos. Em qual terreno? Pela renovação da vossa mente. Isso significa, quando nós cremos no Senhor Jesus e recebemos vida no nosso espírito, a nossa mente não é automaticamente transformada. Não é. Nós ainda precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Aqui nas palavras que acabamos de ler, olha aí Efésios 4:23. O que está escrito aí? E vos renoveis. Para quem Paulo está escrevendo? Para a igreja de Éfeso. E vos renoveis no espírito da vossa mente, ou do vosso entendimento. Então, irmãos, não tem como ser mais claro, não é? Nós estamos num processo de Deus, realizado pelo Espírito Santo e pela palavra, porque esse é um instrumento que o Espírito Santo usa, um processo de transformação no terreno da alma, ou seja, o Espírito Santo deseja usar a palavra para transformar a nossa maneira de pensar, transformar a nossa maneira de sentir e transformar a nossa maneira de desejar. A esfera da alma, mente, vontade e emoções. Isso é alma na Bíblia. Irmãos, não é uma obra maravilhosa? Nossa salvação seria pequena se ela atingisse só o nosso espírito, mas não fosse suficiente para nos fazer homens totalmente novos. Novos na mente, novos nos sentimentos e novos nos desejos. Mas graças ao Senhor é uma tão grande salvação. Então por isso esse texto sobre a escola de Cristo é tão lindo. E foi aí que paramos ontem e vamos então recuperar essa nota tão importante aqui. Nunca se esqueça. O Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, conservados íntegros e irrepreensíveis. O espírito já foi regenerado, não há problema com o nosso espírito.
Nosso corpo será transformado, também não há problema com isso. Em um piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15. Também não há problema nesse assunto. Onde está o problema? Na alma, no terreno atual. É aí que o Espírito Santo está trabalhando, usando a palavra de Deus, mudando nossa maneira de pensar, de desejar, de sentir, não é? Então que lindo trabalho, irmãos. Mas é um trabalho de correspondência, não é automático. O Espírito Santo não fará nada em nós que nós não desejemos que Ele faça. Ele não irá usar o pé de cabra, como nós falamos, para arrombar as portas da nossa vida interior. Não. Ele irá pedir as chaves, uma a uma. As chaves da nossa vida mental. Aquelas coisas que nós teríamos talvez vergonha de falar até para o nosso cônjuge, mas que o Espírito Santo conhece, não é? Nós precisamos encarar isso diante de Deus, irmãos, porque isso é verdadeira santificação. Será que se alguma coisa pudesse ser feita no sentido de, para usar uma figura, instalar uma câmerazinha aí, pedir para o irmão Antoniel, uma pequena câmera assim, e nós pudéssemos implantar essa câmera aqui no nosso cérebro, né? Chamar um neurologista aqui, e implantar essa câmera aqui no nosso cérebro. Aí nós vamos convocar os irmãos e vamos passar um filmezinho de meia hora sobre a nossa vida mental. Quem se candidataria? Ninguém, né? Por quê? Por quê? Existem então coisas na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos que ninguém pode ver. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Ninguém vê, mas Ele vê. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas, e é apta, a palavra é apta para discernir, julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Aí o verso 13 de Hebreus 4 continua assim: e não existe criatura que não esteja exposta na sua presença. Isso inclui todos nós. E termina assim o versículo: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não é tremendo, irmãos? Então, se o Espírito Santo não fosse capaz de salvar nossa vida em todas essas esferas, nunca poderíamos viver uma vida agradável ao Senhor. E nunca poderíamos ter uma vida de testemunho ao Senhor. Por quê? Porque nós teríamos vida dupla. Não é? Por um lado, na hora de vir nas reuniões, nós temos uma boa máscara guardada em casa, só tirar do guarda-roupa. Não é? A máscara da reunião. Nós vestimos a máscara da reunião e somos os bons santos. Não é? Essa máscara é a máscara do domingo. Não é? Chega na segunda-feira, ela vai para a gaveta. Nós vamos viver a vida normal. Não é? Com a nossa mente velha, desejos velhos, atitudes, pensamentos. Por que isso ofende o Espírito Santo? Porque Ele não nos salvou. O Senhor Jesus não realizou uma obra por nós para que vivêssemos vidas assim, divididas, esquizofrênicas. Você sabe o que é esquizofrenia, não sabe? Psiquicamente falando, o esquizofrênico vive em dois mundos. Ele está sentado assim numa poltrona, conversando com você. Então ele fala assim: ó, José, deixa eu te contar uma história aqui. Aquele ali é o meu amigo, fulano de tal. Ele está conversando com o José que não existe. Só na cabeça dele existe o José. No mundo dele. Ele vive dois mundos. O mundo real e o mundo imaginário. E ele conversa com o seu amigo que não existe. Esse é o esquizofrênico, não é? Pois, irmãos, o pecado, quando entrou em nós, fez todos nós esquizofrênicos. Todos nós. Porque nós também tendemos a viver em dois mundos. Aquilo que toca o reino de Deus, no que Ele é, e um outro mundo à parte que nós reservamos para nós, o mundo secreto. E nesse mundo secreto acontecem coisas que não honram o Espírito Santo. E que nunca foi desejo de Deus que Ele fosse mantido quando Ele nos regenerou. Porque esse mundo secreto nos faz esquizofrênicos, entristece o Espírito Santo, faz com que não tenhamos poder de testemunho, de influência, de impacto. Não é? Então, graças ao Senhor por essa tão grande salvação. Mas o Espírito Santo é o soberano gentil, como falamos ontem. Ele vai chegar a você, mais cedo ou mais tarde, espero que já tenha chegado, e vai dizer para você: entregue para mim, uma a uma, as chaves, os compartimentos interiores da sua vida que só você conhece.
E na medida que nós vamos colocando essas chaves na mão dele, sabe o que ele faz? Ele é capaz de ir conosco e entrar em cada um desses compartimentos. Para fazer o quê? Para limpar a sujeira dali. Para realmente implantar a palavra do Senhor ali. Para formar Cristo ali. Então aqueles ambientes onde talvez nem nós tínhamos coragem de entrar, muitas vezes, não é? Agora de trevas resplandecerá luz. Ele vai junto conosco. Irmãos, o maior erro que nós cometemos é correr de Cristo quando nós confrontamos nossos pecados interiores. Nós devíamos correr para Cristo e não correr de Cristo. Porque Ele é o único que pode não apenas perdoar, mas Ele pode purificar. Não é? Entrando conosco nesses compartimentos mais profundos da nossa vida e então gerando em nós uma verdadeira santificação, que é essa formação de Cristo em nós. Você entende isso? Caráter de Cristo. Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, irmãos. Nós não fomos salvos apenas para pregar o Evangelho para outros, irmãos. A obra de Deus somos nós. Nunca se esqueça disso. Não há obra de Deus que nós possamos fazer se Deus não tem feito uma obra profunda em nós. Porque a obra de Deus somos nós, em primeiro lugar. Porque somos tão falhos no que chamamos de fazer a obra de Deus. Porque não temos dado lugar para que Deus faça a sua obra em nós. Que obra? Essa obra. Salvação das nossas almas. Entrar no terreno mais profundo. Sentimentos, pensamentos, desejos. E entrar como? Acima de tudo pela sua palavra. Então esse é o ensino de Efésios 4, 24. Versículo de 20 a 24. Versículo 22 fala sobre o lançar fora. Olhe que o tempo do verbo é presente, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Quanto à vida passada, vos despojeis. Presente, agora. Então o Espírito Santo está dizendo, lance isso fora agora. Tudo que o Senhor tem convencido a você, que tem entristecido a Ele, que tem impedido tua comunhão com Ele, que tem sido um vazamento aí na sua vida interior, no que concerne a comunhão com o Senhor, uma vida de testemunho, de poder espiritual. Essas coisas vão fazendo furos na nossa vida interior. E por ali vaza todo o nosso poder de influência, de testemunho em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai dar aval, endosso, para nenhuma vida que não esteja agradando a Ele. Nunca dará. Nunca pense ao contrário, irmãos. O Espírito Santo nunca vai ficar impressionado com a nossa obra, entre aspas. Ele só vai colocar o selo dele naquilo que Ele aprova. Então, o verso 22 fala sobre esse despojar. Agora, ontem nós não comentamos o versículo 23. E vamos fazer isso agora. Por favor, olhe para a sua Bíblia uma vez mais. Veja o que está escrito aí. Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou da vossa mente, como diz algumas outras versões, a mesma coisa. Se nós já entendemos o que é espírito, o espírito humano é aquele lugar, podemos dizer assim, que Deus criou quando Ele criou o homem, para que Ele pudesse habitar, Ele pudesse ter comunhão com o homem. Comunhão é uma faculdade do espírito. Então o espírito humano foi criado por Deus para que pudesse ser habitado pelo Espírito Divino. Então o espírito humano, habitando no Espírito Divino, nos regenera e nós temos comunhão com Deus. Agora, já falamos, o terreno da alma basicamente são os pensamentos, os sentimentos e os desejos. Mente, vontade e emoções. Agora, esse versículo 23 coloca uma palavra muito curiosa. Se você estudar aí com cuidado, o Novo Testamento todo, você não vai encontrar essa expressão de novo. Ela só aparece aqui, muito singular. Paulo está falando de uma coisa que se chama espírito da mente. Sabemos o que é mente, sabemos o que é espírito, mas o que é espírito da mente? Espírito do vosso entendimento. Então, se você for examinar, estudar esse texto aí, você vai chegar à seguinte conclusão. E uma conclusão maravilhosa, que mostra o quanto essa salvação de Deus é grande. Espírito da nossa mente significa aquele padrão que estabeleceu uma maneira de nós pensarmos, sentirmos e agirmos antes de nós conhecermos o Senhor. Nós tínhamos uma maneira de pensar, de sentir, de agir, um padrão, um velho padrão, uma velha ordem. Todos nós nascemos dentro dessa velha ordem.
Nascemos em pecado, não é? E esse padrão era um padrão fixo, é o padrão do velho homem. Agora, esse texto está dizendo que na escola de Cristo, nós vamos ser renovados no espírito da nossa mente. Maravilhosa salvação. Na medida em que o Espírito Santo vai usando a palavra de Deus em nós, expondo nossas vidas diante dele, fazendo esse trabalho profundo de formar Cristo em nós, o que vai acontecendo conosco? Nosso padrão de pensar, de sentir, de falar, de agir, de reagir, inclusive, né, será totalmente alterado. Tão grande salvação. Então aquela esposa poderá dizer assim: eu realmente tenho hoje um marido diferente, sente diferente, pensa diferente. E não é só porque ele creu no Senhor, não, é porque ele anda com o Senhor, ele vive com o Senhor. Cristo tem sido formado nele, não é? Então, espírito da nossa mente, o Espírito Santo é capaz de trocar esse padrão, para que nós andemos segundo um novo padrão. E o versículo 24 conclui: vos revistais do novo homem. Esse é o último aspecto aí do processo, né? Agora olhe que essa questão do espírito da mente está entre um e outro. Também não é interessante? Despojando do velho, revestindo do novo, mas não se esqueça, tem algo no meio. Verso 23, é a renovação do espírito da mente. É necessário que isso seja mudado. Vamos usar uma outra figura que eu penso que seja encorajadora para nós. Quando nós recebemos um hóspede na nossa casa, o primeiro lugar que nós desejamos que ele entre é na nossa sala de estar, não é? O lugar que está mais arrumado, o lugar para se receber hóspede, não é assim? Todos nós fazemos isso, claro, nós queremos dar o melhor para ele. Então nós recebemos pela porta da frente, a porta da sala de estar. Pois o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, vindo a nós, é um hóspede, entre aspas, não é? Porque estamos usando só uma figura, ele não é hóspede, ele é residente, né? Mas só para usar uma figura, ele é um hóspede muito diferente. Porque quando ele entra na nossa casa, ele não quer conhecer a sala de estar. Sabe por quê? A sala de estar nós mantemos muito bem arrumada. Mas existem alguns compartimentos que são muito mal arrumados, não é? E o nosso Senhor Jesus é um hóspede tal, que quando ele vem para a casa do nosso coração, ele quer entrar pela área de serviço, e não pela sala de estar. E o primeiro lugar que ele quer conhecer na nossa casa é a lata do lixo. Porque espiritualmente falando, nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Se qualquer um de nós fizer um exame de sangue essa noite, o bioquímico vai saber tudo que nós comemos. Você está comendo muito disso e menos daquilo, você tem excesso de cálcio, tem falta de potássio, por exemplo, não é? Nós somos o que nós comemos. Espiritualmente a mesma coisa. Nós somos o que nós comemos. Então nosso Senhor Jesus quer ter comunhão conosco naquilo que nós comemos. Por quê? Porque Ele quer nos dar uma nova dieta. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Porque nós não temos vivido por Cristo? Porque nós não temos nos alimentado de Cristo. Nós podemos ler a Bíblia de capa a capa e não nos alimentarmos de Cristo. Nos alimentarmos de doutrina, de conhecimento. Não é? É diferente. Precisamos do espírito de sabedoria e de revelação, nos mostrando Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. Cristo sendo formado em nós, para que então realmente nós possamos viver de Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor, quando quis ensinar isso para os discípulos, acho que conosco seria a mesma coisa, né? Eles ficaram muito chocados, até escandalizados. Você se lembra? Porque nosso Senhor Jesus foi muito claro com eles. Ele disse: quem beber meu sangue, quem comer minha carne, viverá de mim, viverá por mim. E eles disseram: Senhor, agora o Senhor foi longe demais, né? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Não é? Porque eles não entenderam o que significava isso. O que é comer o Senhor espiritualmente falando? O que é beber o Senhor espiritualmente falando? Não entenderam, não é? Então nosso Senhor falou: quereis vós também retirar-vos? Mas que maravilhoso. Embora eles não entendessem nada, como nós muitas vezes, não é? Uma dificuldade de entendimento das coisas do Senhor. Para o mundo nós somos 10, entendemos tudo, mas para as coisas do Senhor somos tão lentos, né? Assim eram os discípulos também. E nosso Senhor com tanta paciência e perseverança com eles.
perguntou: vocês também querem retirar-vos? E Pedro, como um porta-voz deles, né, disse assim: para quem nós iremos? Palavras preciosas, né? Não entenderam o que o Senhor disse, mas não queriam se desligar dele, não é? Não tinham outra esperança, não tinham outro lugar, não é? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido, conhecido que tu és o Santo de Deus, não é? Então, irmãos, esse é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós. Ele nos regenerou para isso. Nós somos a obra de Deus. Então não vamos colocar aí o carro na frente dos bois. Nunca vamos tentar fazer a obra de Deus se Deus não tem feito sua obra em nós, formando Cristo em nós. Então, essa é a escola de Cristo, aqui de Efésios 4, 20 a 24. Agora, ainda avançando um pouco mais hoje, o que nós vamos fazer é voltar para o versículo 14 do capítulo 3. Nosso objetivo nesse fim de semana é estudar essa epístola. Então vamos buscar todo o tempo que pudermos para focarmos essa epístola então. 3,14, Efésios. Você sabe que aqui inicia a segunda oração de Paulo nessa carta. Irmãos, é muito incomum que qualquer um de nós, escrevendo uma carta, escrevesse sua oração na carta. Esse é um primeiro detalhe aqui interessante para observarmos. Isso é algo muito incomum. Paulo escreveu algumas das suas cartas escrevendo a oração que ele fazia pelos irmãos naquela carta, algo muito incomum. Por que isso foi feito? Porque, mais uma vez, é o Espírito Santo que verbalmente inspirou essa palavra. Então, quando essas orações são registradas, o Espírito Santo está nos ensinando a orar. Um dos bons exercícios, não só para os irmãos seminaristas aí, né, mas para todos nós, um bom exercício seria nós recolhermos todas as orações de Paulo nas suas epístolas e estudarmos todas elas. O que vai acontecer conosco, na medida em que o Senhor, pelo seu Espírito, for rasgando o véu para nós, é que nós vamos aprender a orar. Orar segundo as prioridades de Deus. Outra coisa que vai acontecer conosco, nós vamos ser humilhados diante do Senhor, porque nós vamos ver que as nossas orações são assim diante de Deus. São rasinhas, são pequenininhas, muitas vezes são mesmo medíocres, diante das orações do Espírito Santo nessas epístolas. Mas ele as deixou registrado aqui porque essas são as prioridades de oração. Então a primeira oração está lá no capítulo 1. Ele fala que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nós não vamos estudar ela, não temos tempo para tudo, né? Fazer tudo durante 4 reuniões. Nós vamos focar nessa segunda, mas apenas lembrando um pouquinho da primeira. No capítulo 1, a partir do verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Esse é o foco da oração de Paulo pelo Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo mais deseja na vida da igreja. Não é que sejamos isso, sejamos aquilo, façamos, mas é que nós sejamos cheios do espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, de clareza a respeito de quem Cristo é, o que Cristo fez, qual é a verdadeira natureza da igreja, qual é a verdadeira natureza do nosso chamamento, não é? Está lá incluído na primeira oração do capítulo 1, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, está lá no verso 19. Veja esses itens aí que nós estamos citando. São os itens da oração de Paulo. Por que está registrado aqui? Porque nós devíamos orar assim, nós devíamos almejar conhecer isso que está escrito aí. E não, o Senhor abençoe minha família, o Senhor meu marido, o Senhor meu filho, o Senhor eu quebrei a perna ontem, o outro está precisando disso, o outro daquilo. Irmãos, nossas orações são muito rasas, muito pequenas, muito infantis tantas vezes. Elas não tocam o eterno propósito de Deus. Não é que Deus não está interessado em nós estamos com a perna quebrada. Ele está sim, mas nós não precisamos fazer alarde disso. E orar sobre isso o tempo todo, e a minha perna, e vivemos em função da nossa perna. Não é? Enquanto o Espírito Santo deseja abrir os nossos olhos, rasgar o véu para que vejamos Cristo, com perna quebrada e tudo. Não é? Jacó foi muito abençoado depois que ele foi tocado no nervo da sua coxa. Não é? Manco, mas abençoado. Não é? É melhor assim. É melhor manco, mas abençoado, não é? Do que inteiro, mas sem a bênção. Então que o Senhor nos ajude a ver essas prioridades, né?
Então está aí no capítulo 1, na primeira oração. Tem vários itens aí. Agora olha o capítulo 3, então verso 14. Vamos lá. Por essa causa. Aqui já tem uma lição importante para nós, nessa frasezinha. Sabe por quê? Porque ela já apareceu nessa epístola. Então, estude a palavra de Deus assim. Preste atenção nela. Por essa causa. Onde está escrito nessa epístola aqui, por essa causa? Outra vez. Capítulo 3, versículo 1. Olha aí. Por essa causa. A mesma expressão. Sabe o que Paulo fez aqui, entre os versos 1 e 14? Ele fez uma digressão. Sabe o que é digressão? É quando alguém está num raciocínio linear, seguindo uma linha de raciocínio, então ele abre um parêntese. Aí ele vai dar uma volta, mas ele volta, não é? Para o caminho principal de novo. Isso é uma digressão. Paulo, quando ele escreve o capítulo 2, vá olhando para a sua Bíblia. Quando ele termina o verso 22 dizendo, estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, ele pôs um ponto, terminou um raciocínio aí. Aí ele fala assim, por esta causa, capítulo 3, versículo 1. Qual causa? É a causa que ele já expôs no capítulo 2. Qual é essa causa? O novo homem da nova criação. Já falamos um pouco sobre isso ontem, não é? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, ele criou em si mesmo um novo homem, agora o Espírito Santo está gerando, trazendo à luz, formando esse novo homem conosco, em nós, né? Então ele diz, é por essa causa. Paulo tinha uma causa? Tinha. Qual era a causa de Paulo? Ele está dizendo, por esta causa. A causa de Paulo era esse novo homem, do versículo 15. Irmão, se a causa, na nossa motivação cristã, se a causa de Cristo é menor do que esse novo homem, nós estamos brigando por uma causa falida. A nossa causa deve ser essa causa, porque essa é a única causa. Nós devemos todos, na medida em que o próprio Senhor está sendo formado em nós, Cristo está sendo formado em nós, batalharmos juntos por essa única causa. Qual causa? Que esse novo homem, ele seja edificado entre nós. Ontem nós falamos um pouquinho como isso vai acontecer. Creio que os irmãos se lembram. O Senhor vai usar a sua palavra, aquela tesoura santa, você se lembra? E Ele vai nos aparar aqui, aparar ali, aparar lá. Como nós falamos, Ele quer ter comunhão conosco lá na nossa vida interior, para fazer esse trabalho de enxertar a palavra de Deus em nós, que é uma outra maneira de dizer Cristo formado em nós, né? Então, na medida que Ele vai fazendo isso, Ele está edificando uma casa para Deus, colocando as pedras vivas juntas, justapostas, uma ao lado da outra, uma sobre a outra, sem ciúmes, sem invejas, sem contendas, sem disputas, sem busca de glória pessoal, sem busca cada um do seu ministério, como nós costumamos dizer tanto, com a boca tão cheia, não é? Mas aprendendo a funcionar no corpo de Cristo uns com os outros, com uma mesma causa. Qual causa? A causa da denominação tal. Não, isso não é o chamamento de Deus. Mas a causa do novo homem. Esse é o chamamento de Deus. E esse chamamento inclui todos os que pertencem ao Senhor. Não importa em que tipo de lugar eles estejam reunindo, mas só há uma causa. O novo homem da nova criação. É por essa causa que nós devemos batalhar, não é? Então, no capítulo 3, por essa causa, eu, Paulo, prisioneiro. Agora, olha onde ele faz a digressão aqui, olha. Por essa causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, vírgula. Aqui começa a digressão. Porque ele vai falar assim, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada. Ele saiu de lado, você vê? Só que ele saiu de lado pelo Espírito Santo. É palavra inspirada de Deus. Graças ao Senhor que Paulo saiu de lado. Quando ele sai de lado, é o Espírito Santo que está saindo de lado. E nessa saída de lado, até o versículo 13, sabe o que ele vai falar? Alguma coisa das riquezas insondáveis de Cristo, da dispensação do mistério. Vai falar no versículo 10 que é pela igreja. Olha o verso 10 do capítulo 3. Que essa multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, de principados, de potestades. Não é uma digressão maravilhosa? Mas então, concluindo essa digressão aí no verso 13, ele começa a orar no verso 14. Então, ainda dentro da digressão ele ora. Mais um aspecto maravilhoso. Graças a Deus por essa digressão. Ele fez essa digressão, nos deu ainda revelações mais maravilhosas, orou sobre isso, nós vamos estudar essa oração e depois ele volta. Ele volta no capítulo 4, versículo 1. Olha as palavras que ele volta. Versículo 1 do capítulo 4.
Rogo-vos, pois. Está vendo esse pois? Ele voltou já. Eu, prisioneiro, ele repete a palavra prisioneiro, que ele já tinha usado no capítulo 3, versículo 1. O prisioneiro no Senhor. Aqui ele repete. Rogo-vos então, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fomos chamados. Agora ele voltou para a linha principal e vai seguir. Não é? Então, assim que nós entendemos esse capítulo 3, essa digressão e essa oração dentro dessa chamada digressão. Agora, o que nos interessa aqui? Os pontos dessa oração. Vamos aprender um pouco como orar. Vamos aprender um pouco sobre os pontos principais do encargo do Espírito Santo quando nós oramos. Vamos lá. Por essa causa, verso 14, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família sobre a terra e no céu toma o nome. Esse verso 15 significa: toda paternidade que há no céu e na terra é derivada da paternidade de Deus. Então o verso 16, para que, agora ele vai começar com os pontos. O que é importante para Paulo na oração dele? Então é importante para o Espírito Santo, né? Veja aí verso 16, para que, primeiro, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu espírito no homem interior. Esse é o primeiro elemento. Ele está dizendo, homem interior é uma outra maneira de Paulo se referir ao nosso espírito. Ele usa também em Coríntios a mesma expressão. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. O homem interior é o nosso espírito. Nosso espírito humano é chamado de homem interior. É ali que o Espírito Santo habita. Então ele está dizendo que o Espírito vos fortaleça no homem interior. O que significa? Significa que nós temos que manter ajustada, boa, correta a nossa comunhão com Deus no Espírito Santo. De novo vamos lembrar Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia de redenção. Se fizermos isso, nós estamos acabados. Nós não podemos agradar a Deus e nem sermos úteis para Deus. Então ele diz que ele vos fortaleça pelo seu espírito no homem interior. Aí que ele começa. Aí deve estar nossa prioridade. Cuidarmos muito bem da nossa relação interior com o Senhor. Como nós falamos também no início. Ele sonda todas as coisas, ele nos conhece. Nós vivemos vidas nuas aos seus olhos. Então é assim que nós devemos viver. De tal forma a agradá-lo, a honrá-lo, que ele se satisfaça em nós, para que então nós possamos ser úteis, né, nas suas mãos. Então esse é o verso 16. Agora olha o verso 17. Veja o verso 17, à luz do verso 16. Aqui tem outra coisa especial acontecendo, por favor, preste atenção aqui. E assim habite Cristo nos vossos corações. Vamos pensar um pouco juntos? Todos nós que já cremos no Senhor Jesus, não temos Cristo habitando no nosso coração? Sim ou não? Temos. Romanos 8 diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele já habita em nós. Então agora nós estamos inicialmente ficando com um problema aqui. Porque Paulo está orando pela igreja de Éfeso e pedindo que Cristo habite neles. Como é que nós vamos fazer com isso agora? Será que Paulo está pedindo para Cristo habitar onde Cristo já habita? Isso seria uma incoerência. Não tem sentido uma oração dessa, não é? E assim habite Cristo nos vossos corações. O que ele quer dizer com isso? Então, se você for examinar a palavra habite, porque ela é a palavra mais importante aí, né? E assim habite Cristo nos vossos corações. Habite em que sentido? Conclusão que você vai chegar. A palavra no grego é katoikeo, composta de duas raízes juntas. Kata, você conhece, um prefixo de reforço que significa para dentro, para baixo, kata. E esse oikeo vem de oikos, casa. Então, literalmente, habite, katoikeo, significa morar para dentro, ou morar para o fundo, ou morar para baixo. A ideia de habitar aí é ter uma residência permanente.
Então, quando Paulo ora para que eles sejam fortalecidos com poder pelo Espírito, no verso 16, o propósito de ser fortalecidos no homem interior pelo Espírito é que Cristo tome residência plena no coração deles. Agora, a palavra coração é outra chave aqui. Cristo habite nos vossos corações. Veja que não disse no vosso espírito, porque no espírito Cristo já habita, mas disse nos vossos corações. E coração inclui mais do que espírito. No nosso espírito, Cristo já habita, como nós já falamos. Ele já veio nos regenerar. De trevas resplandeceu luz. Mas o que é coração? Coração inclui também a nossa alma. Nossa alma. Mente, sentimentos, desejos. Coração inclui nossa alma. Então agora fica claro, não fica? Não há nenhuma incoerência. Paulo está dizendo que esse Cristo, que já mora no nosso espírito, ele possa encher, permear a nossa alma. Então habite Cristo nos vossos corações. Mais do que espírito, corações. Mais amplo. Entendeu isso, irmão? Muito importante. Então você vê que esse é o desejo de Deus. Esse é o transformados de glória em glória. A obra em nós não acabou, a obra em nós só começou. Há muito para ser ganho nos nossos pensamentos, na nossa mente, nossos sentimentos, né? Então, verso 17, volte aí. Cristo habite nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Outra coisa maravilhosa. Irmãos, não há vida da igreja sem vivermos realmente em amor uns para com os outros. Não há, não há. O grande teste da vida cristã é o amor uns aos outros. Não é o quanto, como nós também gostamos de falar tanto, o quanto Deus está nos usando, né? Gostamos tanto dessa palavra. Que Ele me use, que Ele te use. Usamos tanto esse termo, não é assim? Esse não é o teste da vida cristã genuína. O teste da vida cristã genuína não é o quanto Deus nos usa, é o quanto nós amamos uns aos outros. O Senhor Jesus disse assim, é nisto, que todos conhecerão que sois os meus discípulos, se fordes usado por mim. Foi isso que Ele falou? Não. Se tiverdes amor uns para com os outros. Essa é a pedra de toque, essa é a nota, essa é a chave. Não é o quanto nós somos usados. Então que coisa importante, irmãos. Paulo está dizendo que para que Cristo habite ricamente, então, como já falamos, nos nossos corações, enchendo nossa alma, nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Que nota importante é essa, irmão? Nossos irmãos não são descartáveis para nós. No corpo de Cristo não tem hierarquia, nós falamos ontem. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos uma família e nós devemos viver em amor. Servindo uns aos outros, colocando nosso ombro embaixo. Está aí em Efésios 4, não sei se vamos ter tempo de chegar lá, talvez amanhã. Ele fala assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Talvez examinemos esse texto amanhã cedo. A palavra lá literal significa pôr o ombro debaixo, ser suporte. Nós entendemos errado. Nós achamos que suportar é aguentar, tolerar. Tolerando-vos uns aos outros. Os irmãos são muito difíceis, mas nós toleramos em amor, nós suportamos em amor. Não é isso que o versículo diz. O versículo é pôr o ombro embaixo, ser suporte em amor. Se não houver isso entre nós, irmãos, podemos esquecer tudo. A hipocrisia, falta de realidade, o Espírito Santo não vai abençoar, não vai prosperar, não é? Então esse é o teste, arraigados, alicerçados em amor. Se nós tivermos isso, sabe o que vai acontecer conosco? Olha o resto do versículo. Olha para a sua Bíblia. A fim de. Então temos que estar arraigados, alicerçados em amor, para que, a fim de poderdes compreender. Agora o assunto ficou mais sério ainda. Porque o compreender vem depois do amor. Se não vivermos em amor, não vamos compreender. Seremos um povo tolo, sem entendimento do eterno propósito de Deus. Nós podemos fazer muita coisa, irmãos. Fazer coisa é muito fácil.
É só ter uma mentalidade boa, capaz, estratégica, administrativa, nós vamos fazer muita coisa, né? Só que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, quão sério é isso? Nós não vamos compreender nosso supremo chamamento, natureza da igreja, do serviço ao Senhor, de tudo, né? Essas riquezas de Cristo, sua pessoa, sua obra, a não ser que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Então, importante essa relação, para poderdes compreender, com todos os santos, com todos os santos. Não sozinho, trancado na minha casa, estudando a Bíblia, né? Isso tem um lugar, é o seu lugar. Mas nós compreendemos junto com todos os santos. Por quê? Porque há uma medida de Cristo em todos os santos. E nós precisamos encontrar Cristo nos santos. Sabe por que nós temos dificuldade? Pense aqui nas tábuas do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo eram feitas de madeira. Madeira de acácia. Você já viu uma acácia? Uma acácia é uma árvore pequena, completamente torta, toda cheia de galhos torcidos para todo lado. É um trabalho de mestre, você poder usar a acácia para fazer um móvel com ela, uma madeira. Nosso Senhor Jesus foi carpinteiro, né? E nós somos as acácias, toda torta. E Ele é um carpinteiro mestre. Ele é capaz de tomar esses galhos, essa madeira que não serve para muita coisa, não é? E passar na plana da sua carpintaria celestial e nos fazer tábuas do tabernáculo, como eram as tábuas do tabernáculo de Moisés, não é? Só que tem um detalhe, na tipologia bíblica, madeira representa a natureza humana. Você lembra a Arca da Aliança? É uma figura de Cristo, não é? A arca e o propiciatório. Ela era feita de madeira também e era revestida de ouro. Por quê? Porque Cristo é plenamente humano, 100% homem e 100% Deus. Então a arca era de madeira porque Cristo é homem, mas revestida de ouro porque Cristo é Deus. Da mesma maneira as tábuas do tabernáculo, elas eram de madeira de acácia, porque também nós somos humanos, mas elas eram revestidas de ouro, que fala da vida, natureza e glória de Deus. Então quando aquela madeira era aplanada, preparada, aparada, como nós falamos, veja, é o trabalho da cruz em nós, é o trabalho do Espírito Santo em nós, é o trabalho da palavra em nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, como já explicamos ontem, ela vai fazendo esse trabalho, aparando essas tábuas, mas falta algo ainda, esse revestir de ouro, não é? Caráter de Cristo sendo formado em nós. Então a tábua vai para o tabernáculo, e agora quando uma tábua se toca na outra tábua, não estão tocando madeira com madeira, mas está tocando ouro com ouro. Nós só podemos ter comunhão assim. Ouro fala da vida, glória e natureza de Deus. Se nós tocarmos na nossa natureza humana, nós vamos ter muito problema. Vai ter muita faísca saindo aí, né? Quando nós tocamos natureza humana com natureza humana. Nossa personalidade, nosso jeito, nosso temperamento, palavras que também usamos tanto, né? Eu sou assim. Nós falamos isso? Eu sou assim. Que palavra terrível é essa diante do Senhor? Nós devíamos saber como Ele é e estarmos sendo transformados na sua imagem. E não fincarmos o nosso pé e dizer, eu sou assim, os outros que me aguentem. Não é? Isso é prova da nossa imaturidade, infantilidade, né? Então aquelas tábuas tocavam ouro com ouro. Outro detalhe, qual era a largura de cada tábua? Você se lembra? Você já estudou tabernáculo? Cada tábua tinha um côvado e meio. Por que um côvado e meio? É uma meia medida, não é? Por que um côvado? Não era um côvado completo, só um côvado. Por que não eram 2 côvados? Porque era um côvado e meio. Porque para se fazer uma unidade completa, precisaria de 2 tábuas. Isso significa que nós, em nós e por nós mesmos, somos meias medidas. Nós precisamos, nós lemos aqui, arraigados e alicerçados em amor para junto com todos os santos. Nós podemos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Todos nós somos meia medida, nenhum de nós suficiente para conhecer esse grande Cristo que nós temos, nosso Senhor, né? Então está aí, junto com todos os santos, verso 18. Conhecemos qual é a largura, qual o comprimento, qual a altura, qual a profundidade. Você viu essas 4 medidas aí?
se referindo ao eterno propósito de Deus em Cristo. É isso que nós precisamos conhecer. Está lá no versículo 11, lá em cima. O eterno propósito de Deus em Cristo. Qual é a largura dele? Qual é o comprimento dele? Qual é a profundidade dele? Do eterno propósito de Deus em Cristo. Para que ele nos chamou? Qual é a natureza da igreja? Qual é o trabalho do Espírito Santo na igreja? Precisamos conhecer. E só vamos conhecer isso junto com todos os santos. Dependemos da revelação do Senhor uns nos outros, né? Concluindo então, vamos um pouquinho mais. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo. É uma oração cheia de amor, não é? Está vendo o amor mais uma vez aí? E conhecer o amor de Cristo. Para conhecer o amor de Cristo, nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Para conhecer o amor de Cristo. Porque se nós dissemos que amamos a Cristo, mas não amamos nosso irmão a quem vemos, este é mentiroso. Como João disse, não é? Então você vê a ligação, irmão, entre uma coisa e outra. Como é sério isso, né? Então conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que linda frase. Porque não é uma questão de entendimento mental, não é? Essa frase não parece ser ambígua? Conhecer algo que excede entendimento. Como você vai conhecer se excede? Não é? É porque esse conhecer não é intelectual. Esse conhecer é espiritual. Não é? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E olha como ele termina essa oração. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, ler uma oração dessa, realmente ouvindo o Senhor, pelo Espírito, nos leva a nos prostrar diante dele. E ver quão pequenininhos nós temos sido. Na nossa oração, na vida da igreja, nos nossos relacionamentos. Porque esse seria o propósito de Deus para nós. É o propósito de Deus para nós. Não é? E deveria ser realidade em todos nós. Você lembra? Vamos usar uma ilustração disso aqui, esse verso 19. Vamos ilustrar esse verso aqui com outro verso. Você se lembra de Coríntios 14, que fala sobre o reunir da igreja, fala sobre o profetizar, o edificar, exortar, consolar, aquele capítulo tão conhecido. Coríntios 14. Lá no verso 23 até 25 daquele capítulo, fala sobre esse ser tomado de toda a plenitude de Deus em uma ilustração. Uma das expressões do que é uma assembleia tomada da plenitude de Deus. É um lindo texto e também nos humilha, até o pó. Porque aquele verso diz assim: quando vos reunis no mesmo lugar e passardes a falar em línguas, e entrar algum indouto, incrédulo no meio de vós, não dirá que estáis loucos, porque Paulo orientou que o falar de línguas, os irmãos sabem muito bem, deve ser acompanhado pela interpretação da língua e tudo que os irmãos já conhecem, né? Então ali no verso 23 ele está retornando nisso e dizendo, se entrarem algum incrédulo ou indouto, não dirá que estáis todos loucos? Aí ele continua, Coríntios 14, 23 a 25. Ele fala, se porém todos profetizarem, então todos poderão aprender, ser consolados. Aí no verso 25 ele fala assim, se entrar algum incrédulo no meio de vós, ele será por todos convencido, por todos julgado, tornar-se-ão manifestos os segredos do seu coração. Vamos parar aí um pouquinho. Quem que conhece os segredos do coração do homem, irmãos? Só Deus, só o Espírito Santo. Nós mal conhecemos nossos. Não é? Deus é quem conhece o segredo dos corações. Mas essa igreja do Senhor, a Assembleia do Senhor, estaria então tão tomada pela realidade espiritual, não é mágica, não é um processo miraculoso que acontece a hora que nós nos reunimos, não. O Espírito Santo não coloca aval naquilo que ele não está se agradando, já falamos. A igreja não é reunião, a igreja tem reuniões, mas a igreja não é reunião. Se nós não vivemos a realidade da vida da igreja, nossas reuniões não servem para nada, não edificam nada, não é? Então, ele diz, quando a igreja se reúne e tem essa realidade espiritual, tem o aval do Espírito Santo, e então esse incrédulo é convencido, é julgado, torna-se os segredos do seu coração manifesto, e termina assim o verso. E ele se prostrará com o rosto em terra, confessando, escute o que diz aí, Deus está de fato no meio de vós. Não é maravilhoso, irmão?
Qual será que foi a última vez que aconteceu isso conosco? Quando será? Esse era o propósito normal de Deus para a reunião da igreja. Se a igreja realmente estivesse andando como luz, como sal, na liderança do Espírito, no encabeçamento de Cristo, com vidas agradáveis ao Senhor, né? Em todos os aspectos. Então assim seria a reunião da igreja. Uma reunião movida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, na luz do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Mas nós não podemos conseguir isso por método nenhum, e nem por liturgia nenhuma. O Espírito Santo precisa se agradar de nós, ser honrado em nós, para que então nós possamos reunir assim, como o povo de Deus. Então, irmãos, assim Paulo concluiu a oração, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós seguimos com o capítulo 4, esse andar digno da vocação a que fomos chamados. Que o Senhor, irmãos, na sua infinita misericórdia, continue abrindo nossos olhos. Nós fomos chamados para Ele, ninguém nos arrebatará das suas mãos, mas Ele tem um trabalho sólido, consistente a ser feito em nós. E carece da nossa permissão. Nosso Senhor não é um invasor. Então que nós possamos convidar o Senhor para vir tomar o seu lugar nos nossos corações. Que demos à palavra de Deus o lugar dela nos nossos corações. Que nós deixemos de ser juízes da palavra, como nós falamos ontem, e passemos a ser servos da palavra e não juízes dela. Que o Senhor nos ajude nisso, para que possamos realmente avançar como igreja em pleno testemunho, em testemunho vigoroso ao Senhor, para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, nós entregamos a Ti mais uma vez nossas vidas e também entregamos nas Tuas mãos a Tua própria palavra. Obrigado porque Tua palavra é viva e eficaz e pode e está fazendo em nós um trabalho tão divino quanto o Senhor é divino, tão precioso quanto o Senhor é precioso. Senhor, avança em nós. Senhor, convence-nos daquilo que não é Teu e daquilo que de alguma forma tem desagradado o Teu coração nas nossas vidas. Introduz-nos mais profundamente na realidade espiritual de quem o Senhor é. E, Senhor, ganha mais espaço em nós para Ti mesmo. Sê formado em nós, para o louvor da glória da Tua graça, Senhor. Te pedimos, confiadamente, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.